Já imaginou ter um sonho onde uma fera gigante, tão enorme que bloqueia o sol e deixa o céu todo escuro, vira seu aprendiz? Não é um bicho de estimação comum, não. Bom, ele também nunca teve um sonho assim. Mas imagina só, vocês dois juntos, você e essa criatura monstruosa. A partir daí, o mundo inteiro começaria a te tratar como um deus. Nas notícias, diziam que um zoológico tinha sido atacado por uma cobra de mais de 100 metros de altura. Muita gente conseguiu gravar a aparição de uma criatura imensa no céu. E para piorar, ou melhorar, criminosos procurados no mundo todo simplesmente sumiram do mapa. E aí aparece nosso protagonista, Chen, todo ensanguentado, com o corpo meio esquisito, e do nada, a voz de um bichinho pequeno invade o quarto dele. Aí, pá, ele vira uma iguana. Chen era um universitário que nunca curtiu ficar em dormitório. Por isso, alugou um cantinho só para ele. Ele sempre foi fissurado em animais de era qualquer uma, apesar de ser um anfíbio e, teoricamente, calminha. No primeiro encontro, ela já quebrou a gaiola e mordeu ele. Ela fincou os dentes nele, mas Chen revidou dando uma porrada nela com o celular. No meio da confusão, ele acabou levando uma pancada na cabeça e desmaiou. Quando acordou, a primeira coisa que viu foi o bicho, mas algo estava diferente. De alguma forma, ele conseguia controlar a iguana como se fosse parte dele mesmo. Era como se ele tivesse hackeado o sistema. Chen se perguntava o que poderia fazer com aquilo. Quem sabe abrir um canal no YouTube e mostrar para o mundo o quanto ele era inteligente e como a iguana era única? E mais, só dava para alimentar ela com certas coisas. Ele pensava que, quando alguém ganhava um poder assim, o destino era virar um vilão, ou então, um tipo de ser divino. O problema era que, no fim das contas, ela ainda era só um lagarto. Como tinha apagado por quase o dia todo, nem percebeu quanto tempo tinha passado. E aí bateu a dúvida. O que será que iguanas comem? No momento, ele só tinha carne. Então, decidiu preparar um prato bem caprichado com carne e vegetais. Ver a iguana comendo feliz fez ele sorrir também. Foi nessa hora que uma janelinha apareceu na frente dele, avisando que ele tinha ganhado 5 pontos de evolução. A pele da iguana tinha aumentado 0,5 e o sistema mostrava as especificações. A aura e a percepção dele ainda estavam zeradas num total de 1000. Mas agora ele via os pontos de evolução, de luta e um monte de possibilidades se abrindo. Chen lembrou dos treinos com o pai, que sempre dizia que repetir os movimentos sem entender a base era como não aprender nada. Toda a força vinha dos pés. Por isso, precisava manter as coxas firmes, abdômen contraído, visualizar os ossos, até os dedos. Era um treino exaustivo. Quando pedia para descansar, o pai falava na lata que só covarde desiste no meio do caminho, e Chen definitivamente não era um deles. Com o tempo, ele foi pegando o jeito. Teve várias quedas, tropeços que quase o fizeram desistir, mas lembrava sempre das palavras do pai. Ninguém vai te levantar quando for adulto. Levanta sozinho. Depois de anos, o pai entregou todas as economias para ele e disse que aquela seria uma longa jornada. De agora em diante, Chen estaria por conta própria. O pai só pediu uma coisa: que não largasse os treinos de artes marciais. Com eles, quando ficasse forte o bastante, seria capaz de atravessar o mundo inteiro. Chen, emocionado, perguntou como iria encontrar o pai de novo. A resposta foi direta: quando se tornar um mestre. Só que quando esse dia chegasse, quem sabe se ele ainda estaria vivo. Já tinham se passado 10 anos desde então. A iguana finalmente terminou de comer e parecia satisfeita. Chen percebeu que ela devia estar morrendo de fome. E aí notou algo novo. A iguana tinha criado alguma coisa. Não era muita coisa, mas deu para ver. Ela tinha agora 15 de 200 pontos de evolução. Outra coisa chamou atenção. O corpo de Chen também tinha mudado. Ou seja, ele estava dividindo os pontos com a iguana. Talvez ela crescesse até o tamanho de um Vegemot, uma criatura da mitologia hebraica. Se isso acontecesse, dominar as artes marciais não seria mais só um sonho. Chen foi ao mercado e comprou bastante carne. Depois, voltou correndo para casa e preparou outro banquete. Sabia que, se ela comesse tudo, estaria cada vez mais perto de virar uma mestra. Após o banquete, ele percebeu que carne de porco não era tão boa quanto carne de boi. Da próxima vez, temperaria melhor. Enquanto a iguana descansava, Chen foi treinar. Tava focado. Quando deu um golpe forte, o sistema avisou que ele tinha ganhado 5 pontos de habilidade em Muay Thai. O físico dele ajudava muito, então o progresso quase entrou no reino das trevas. Mas o que aconteceu naquela época ainda era um mistério. Mesmo vindo de uma família ancestral, nem ele nem o pai tinham realmente esse sangue.
mas ninguém sabia disso. Enquanto isso, a cobra já tinha crescido tanto que quase ocupava um sofá inteiro. Faltava só mais uma refeição para ela evoluir. Chen torcia para não se decepcionar. Enquanto ela mastigava, ele estava ansioso, querendo logo ver a metamorfose dela acontecer. O sistema apareceu e disse que a transformação ia começar. Mas, ao mesmo tempo, Chen também sentiu dores absurdas nos braços e nas pernas. As mesmas que a iguana sentia. Ele pulava de dor pela casa. Depois de passar por aquilo, percebeu que nunca mais queria sentir aquela sensação horrível. Assim que olhou para ela de novo, usou seus poderes para medir o quão forte ela tinha se tornado. A dor valeu a pena. Os pontos agora exigiam 1000 para a próxima evolução. A aparência de Chen também tinha mudado, e vários atributos dele quase dobraram, exceto a força de vontade. A cada evolução, os atributos da iguana aumentavam muito, ou então, os pontos podiam ir para outras áreas. Chen estava empolgado por se considerar um mestre de artes marciais. Mesmo só podendo ganhar até 100 pontos de experiência por habilidade por dia, como os dois se beneficiavam juntos, ele sabia que teria que contar com a iguana para continuar evoluindo. Foi aí que percebeu. Ela também podia liberar a aura dela, mas o barulho que eles estavam fazendo era tanto que alguém bateu na porta. Chen, irritado, foi atender sem nem checar quem era. Quando abriu, sentiu uma pressão tão forte vinda da pessoa ali fora que seu instinto gritou: "Nem pensa em mexer com esse cara." Com a voz meio trêmula, o cara perguntou se Chen estava reformando o AP por causa de todo aquele barulho. Chen, animado, respondeu que estava só treinando e pediu desculpas caso tivesse incomodado. O vizinho, meio sem entender, só pensava: que tipo de treino é esse que destrói o lugar todo? Curioso, deu uma espiada e viu que o AP estava praticamente em ruínas. Sem pensar duas vezes, saiu correndo e disse que não ia mais atrapalhar o treino dele. Chen pensou que, já que a iguana tinha crescido tanto, talvez não desse mais para deixá-la ali. Era melhor soltá-la no mar. Pegou o carro e foi até a praia mais próxima. Usando seus poderes, tentou controlar a iguana à distância e a levou até o oceano. Com sua percepção de Ki, conseguia sentir tudo num raio de 10 metros. Foi então que notou um peixe muito estranho com 5 olhos. Era a chance perfeita para testar a força dela. A iguana foi rapidinho, até onde o peixe apareceu, e mesmo parecendo grande à primeira vista, era pequeno. Quando o devorou, ganhou 10 pontos de evolução, já que o bicho era um peixe mutante. E isso era incrível, porque comida comum dava só 1 ponto. Esses mutantes marinhos estavam ficando cada vez mais comuns, e pelo que a mídia dizia, o mundo já não era mais tão pacífico assim. Depois de caçar vários peixes mutantes, o sistema avisou que ela tinha alcançado o limite diário de 100 pontos. A vista era linda para os olhos humanos. O oceano à noite parecia sombrio e frio, mas para a iguana era como um universo colorido, cheio de vida. O único problema é que, por ser um anfíbio, ela não podia ficar submersa o tempo todo e precisava subir para respirar. Após nadar um tempo, encontrou uma caverna aconchegante, um lugar perfeito para descansar. Chen resolveu voltar para casa. No caminho, escutou um grito de socorro vindo de uma casa. Ficou alerta. Se a coisa fosse perigosa, ia entrar. 2 caras vigiavam o carro do lado de fora. Chen fingiu que ia passar direto, fazendo os caras baixarem a guarda. Lá dentro, um outro segurava a boca de uma moça, enquanto o careca chutava o colega, chamando-o de inútil por deixar aquilo acontecer. A menina chorava e o chefe deles ameaçava, dizendo que se ela não colaborasse, ia deixar os meninos se divertirem com ela. Chegando na casa, Chen usou a percepção para analisar a situação. Viu os 3 caras e a garota. 2 estavam bebendo, ela parecia sem forças, e o último comia batata frita enquanto mexia no celular. Pelo que viu, talvez fossem traficantes. 2 tinham arma. Então decidiu agir. Arrebentou a porta com tudo e, aproveitando a fumaça, se aproximou e desarmou um com um chute, jogando o outro quase pela parede. O chefe tentou atacá-lo pelas costas, mas Chen antecipou e acertou uma cotovelada nas costelas dele. O cara da batata frita segurou o chefe e pediu para ele recuar, dizendo que aquele era um artista marcial. Chen se animou e se apresentou também, dizendo que lutava Muay Thai. Wang tentou usar o punho do tigre, mas Chen travou o braço dele na hora, anulando o golpe. "Você tem movimentos de especialista", comentou Chen, e então usou o punho da montanha de aço. Nunca imaginou que encontraria um outro lutador de verdade. Wang disse que era uma pena. Chen respondeu que achava o mesmo, já que esperava mais dele. Perguntou se ele não achava que estava exagerando, porque quando desceu da montanha, percebeu que nesse mundo o fim justificava os meios.
Era preciso fazer qualquer coisa para vencer. Wang tentou atacar os olhos de Chen, mas levou um chute que o nocauteou. Depois da briga, Chen percebeu que uma luta real era completamente diferente de treinar sozinho. Mesmo com força equivalente a 12 brutamontes, ele ainda não dominava bem o combate. Só faltava libertar a garota. Assim que ela conseguiu se soltar, correu e o abraçou em lágrimas, agradecendo. Tava apavorada. Chen pediu que chamasse a polícia assim que saísse dali e que, se perguntassem quem a salvou, dissesse apenas que não conseguiu ver direito. Ela concordou. 10 minutos depois, a polícia chegou. Ficaram surpresos ao ver os criminosos desmaiados e a garota bem. Um oficial fazia o relatório e disse ao chefe que, pelas marcas e o estado do local, alguém tinha arrombado a porta com uma força absurda. 2 sequestradores morreram na hora, e o outro estava em estado vegetativo. A garota afirmou que quem a salvou usava uma máscara. O chefe da polícia ficou incrédulo. Nem os melhores agentes teriam conseguido aquilo. O oficial comentou que, com tantas coisas bizarras acontecendo no mundo, não se surpreendia. Enquanto isso, Chen estava num carro próximo ao rio. 3 caras conversavam sobre como o chefe deles mal conseguiu lucrar 1 milhão ao desenterrar um navio antigo para uma mulher tigresa careca. O chefe respondeu que dinheiro não era problema. Perguntou ao cara de óculos se o negócio estava andando. Ele disse que contratou uma empresa de transporte, alugou um prédio de luxo e até fechou com uma agência para contratar garotas bonitas como secretárias e recepcionistas. O chefe, animado, explicou que por poder respirar debaixo d'água, conseguia encontrar navios afundados e recuperar tesouros. Disse que, se o grupo o seguisse, nunca passariam necessidade. Foi aí que, do meio dos arbustos, Chen apareceu gritando que já tinha visto muitos pervertidos, mas que aqueles caras ganhavam fácil o primeiro lugar. O chefe avançou com uma faca e disse que ele tinha coragem, mas gente imprudente morria cedo. Chen chutou o chão, se lançou para o alto e desarmou o chefe no ar. Os outros 2 ficaram apavorados ao ver o líder sendo espancado. Tentaram fugir, mas Chen não deixou. Pediu para o chefe assistir como eles iam acabar e decidiu testar seu controle mental. O chefe entrou numa espécie de transe e revelou que era contrabandista. Tinha despertado a habilidade de respirar debaixo d'água há 1 mês. Desde então, encontrava navios afundados e vendia os tesouros para milionários. Quando o controle terminou, o chefe perguntou por que a mão dele doía. O poder de Chen também afetava o julgamento da vítima. Chen pediu que descansasse dentro da nave. Depois, acordou os 2 capangas e também dominou suas mentes com facilidade, bem mais rápido do que com o chefe, que ainda tinha resistido um pouco. O efeito era bem mais forte em quem tinha alguma deficiência mental. Assim que chegaram no navio, os funcionários ficaram todos perdidos, sem entender nada. Mas Chen, que já estava por dentro das coisas, usou seu controle mental e fez com que o antigo chefe entregasse o navio, junto com todos os funcionários. No dia seguinte, enquanto a iguana se empanturrava com os peixes, Chen estava firme no treino. Ele sabia que não podia contar só com sua iguana para ficar forte. Ele também precisava ralar. Toda aquela energia dos alimentos ia direto para ele também. Com o passar dos dias, Chen foi ficando cada vez mais forte. Já tinha acumulado 90 pontos de evolução e sua iguana tinha crescido mais uns 20 centímetros. Chen pensava, amanhã é dia dela descer para o fundo do mar para ver o que acha por lá. Alguns dos funcionários dele andavam comentando que os peixes estavam sumindo, mas o motivo era claro. Aquela área estava cheia de tubarões, e eles andavam em bando. Até as orcas davam um jeito de evitar eles. E era justamente para lá que a iguana de Chen estava indo. Um dos tubarões veio com tudo para cima dela, mas quando tentou morder, não rolou. A bichinha estava dura igual pedra. Sem pensar 2 vezes, a iguana contra-atacou e começou a devorar o tubarão. Foi aí que ela alcançou os pontos necessários e começou a evoluir de novo. E como das outras vezes, Chen sentiu aquela dor forte no corpo. Mais uma vez, ele estava evoluindo junto. Para a próxima evolução, o sistema exigia 5.000 pontos. Mas a boa notícia era que agora ele tinha desbloqueado a habilidade de afinidade aquática. Seu visual também tinha mudado bastante, e ele sentia claramente o poder daquele novo corpo. Agora, ele já estava no reino da escuridão. Ao voltar para ver a iguana, percebeu o quanto ela estava mais forte. As garras deviam pesar umas 2 toneladas cada e pareciam feitas de aço. E a velocidade? Ela nadava mais rápido que qualquer barco. Chen conversava com seus trabalhadores, mas, por enquanto, ninguém parecia interessado em buscar tesouros. Isso fez ele pensar que os navios mais rasos e comerciais
já tinham sido bem vasculhados, mas que nas águas profundas ainda devia ter muita coisa escondida. E agora que a iguana podia respirar lá embaixo e tinha uma percepção de até 20 metros, ela era perfeita para explorar o fundo do mar. Chen refletia. Achei que com tanto poder ia ter mais tempo livre para curtir, mas estou trabalhando mais do que nunca. Mesmo assim, ele não se incomodava com isso. Numa rua de pedestres, uma loira estava desmaiada perto de um poste, com uma substância marrom no chão ao lado dela. Chen estava passando por ali, de olho em umas comidinhas boas, quando viu a cena. No começo, achou que não era problema dele, ainda mais agora que era o dono da empresa do antigo chefe, Shank. Mas aí notou dois caras tentando se aproveitar da loira desacordada. Chen logo gritou para deixarem a garota em paz. Agora que estava mais forte e com as artes marciais afiadas, ele não tinha medo de se meter, desde que a coisa não fosse suicida. Um dos caras puxou uma faca e mandou ele sair dali. Mas bastou Chen liberar sua aura para eles começarem a tremer. Era como encarar uma fera selvagem. O cara da faca até tentou bancar o valentão, mas na real já estava com medo. A garota loira começou a rir e disse que eles nem pareciam homens de verdade. Chen achou que ela era doida de provocar os dois daquele jeito. Sem querer pagar de covardes, os caras partiram para cima dele. Mas antes de chegarem perto, Chen já estava posicionado e deu um chute só que mandou os dois voando longe. E isso usando só 10% da força dele, porque se usasse tudo, ia acabar matando os dois. Mesmo sendo uns canalhas, eles não tinham feito nada que merecesse esse fim. A menina continuou rindo e gritou que Chen era forte demais. Ele achava que talvez ela estivesse sob efeito de alguma droga, então chamou a polícia. Mesmo com ela tentando dar em cima dele, Chen nem deu bola. Minutos depois, a polícia chegou e começou o interrogatório. Chen explicou que estava só passando por ali para comprar um lanche e viu o que estava acontecendo. Depois disso, ele conferiu a iguana, que tinha encontrado um navio afundado, exatamente o mesmo que ele tinha visto na internet. Quando chegaram lá, a iguana já tinha preparado tudo, só faltava tirar as coisas de dentro. Durante a extração, Chen pisou num pedaço de metal estranho. Pegou para investigar, mas logo depois foi surpreendido por um monstro marinho. A luta não durou muito. Chen venceu e ainda devorou a criatura inteira, deixando só os ossos. Ele percebeu como o corpo dele estava se recuperando rápido, nem notava mais os ferimentos. Seu soco agora tinha mais de 1,5 toneladas de força e destruía até pedra gigante com facilidade. Mas ele sabia que tinha que manter tudo em segredo. Se chamasse atenção demais, ia dar ruim. Por isso, só treinava naquela praia isolada. O tal pedaço de metal parecia comum, mas pesava quase 100 quilos. Talvez desse uma arma top, mas por enquanto, o foco era nos lingotes de ouro. Ao examinar os lingotes, um dos funcionários ficou chocado. Nunca tinha visto tanto ouro junto. Chen decidiu ir até o shopping mais chique da cidade e perguntou se podia vender ouro ali. O atendente achou que ele ia vender anel ou colar, mas Chen mostrou a mochila cheia de barras. A atendente ficou em choque e chamou o gerente. O gerente apareceu e perguntou quanto de ouro ele queria vender. Quando viu a mochila cheia, mandou a equipe avaliar. Cada lingote tinha 11 quilos, e como eram puros, ofereceram 400 yuans por grama. Chen topou na hora. Aquilo ia render mais de $500 mil. De volta ao carro, Chen mal acreditava no quanto tinha ganhado em tão pouco tempo. Parecia até um sonho. A primeira coisa que fez foi ir a uma loja de carros de luxo. Lá, enquanto olhava os modelos, entrou um casal. E adivinha, era a ex dele. Lembrou de quando gastava uma grana tentando agradar ela. A garota falou pro novo namorado que aquele ali era o fracassado do ex. Kilablo, o novo namorado, foi até Chen e perguntou o que um pobre coitado estava fazendo num lugar daqueles. O funcionário da loja se irritou com o jeito que Kilablo falou com Chen, mas ele respondeu com calma, que só estava dizendo a verdade. Ali não tinha nada que ele pudesse comprar. A garota disse que gostava daquele carro vermelho. Kilablo tentou bancar o rico, dizendo que ia comprar. Mas por dentro, Chen sabia que ele só queria se mostrar. O cara devia ter uns trocados por mês, e com certeza não tinha grana para bancar um carro daquele para ela. Chen escolheu uma caminhonete robusta, ideal para rodar por vários terrenos e com bastante espaço. O preço? 2,38 milhões de yuans, mais da metade do que ele tinha ganho com os lingotes. Mesmo assim, foi até o caixa, passou o cartão e pagou tudo numa tacada só. A ex dele ficou sem acreditar quando viu que ele ia pagar à vista. Kilablo tentou dizer que era mentira e que ele ia inventar alguma desculpa. A garota concordou, dizendo que quando estavam juntos, Chen só comia miojo. Chen riu por dentro.
Miojo é bom demais, mas deixaram ele falando sozinho. A ex começou a gritar que ele era um pobre coitado e que estava fingindo só porque ela estava com outro agora. A assistente dele, então, o desafiou. Chen soltou uma risada provocativa e falou que, se o pagamento não fosse recusado, o outro teria que chamá-lo de pai. Mas, se não conseguisse pagar, aí era ele quem teria que fazer isso. A ex dele olhou com desprezo e perguntou quem era esse perdedor que estava se achando. Chamou o cara de falastrão. Nessa hora, a vendedora chegou sorridente, entregando as chaves do carro e parabenizando Chen pela compra. Aquilo deixou os dois sem acreditar. Como assim o Chen era rico agora? Chen, com um sorriso no rosto, virou para o outro cara e mandou: "Não era você que ia chamar meu chefe de pai?" Mas preferiu deixar quieto e pediu para não perder tempo com esse tipo de gente. Quando se afastaram, ainda ouviu o funcionário falando alto que o chefe era gente boa demais, porque se fosse por ele, não teria deixado os dois irem embora na boa. A ex, vendo aquilo tudo, correu atrás de Chen, implorando por perdão, enquanto os vendedores a olhavam com cara de julgamento. Agora, no restaurante mais top da cidade, Chen e sua assistente estavam sendo tratados com todo o respeito. A garçonete se aproximou para anotar os pedidos, e Chen mandou 2 pratos que juntos davam uns $1.000. Ele não só curtiu a comida, como também o momento ao lado das 2 garotas. Mesmo soltando que era caro demais, ele pensou que valeu cada centavo. Afinal, depois de tanto cozinhar para a iguana, agora era a vez dele aproveitar. Foi aí que o celular vibrou com uma mensagem do orientador da faculdade. Chen deu uma desanimada. Sabia que, voltando às aulas, teria menos tempo livre e precisaria ganhar grana ainda mais rápido para continuar avançando rumo ao tal reino das trevas. A iguana dele já era mais rápida que um peixe-espada, que podia bater 100 km por hora, e ele tinha mais 10 pontos de evolução. Só que, ultimamente, mesmo com toda a percepção da criatura, não tinha encontrado nada. Talvez o mundo estivesse mudando. Ele precisava ser mais esperto. Depois disso, Chen visitou um escritório de luxo que fazia parte da empresa transferida para ele, mas até então, ele nunca tinha ido lá. Quem realmente investia na parada não aparecia. Quando chegou, o gerente Shank chamou todo mundo para uma reunião e apresentou Chen como o novo chefe. A galera gostou. O cara era novo e estiloso. Tinha uma recepcionista chamada Nink, que cumprimentou Chen com um sorriso, e outra garota trouxe um café para ele. Essa era Leng Yue, a nova secretária. Enquanto isso, Chen analisava as contas da empresa e viu que, apesar de ser meio fantasma, ela era bem montada. O aluguel do lugar era uma fortuna. Ia precisar encontrar mais navios afundados logo. Encerrando a reunião, pediu para todos voltarem aos seus postos. Usou seu controle mental para garantir isso, mesmo sabendo que ele ainda não era totalmente confiável. O clone da iguana já estava caçando por aí, ficando cada vez mais forte. Era até fácil lidar com monstros grandes agora, mas uma barracuda apareceu. Ela era rápida, quase 5 metros de puro músculo e dentes afiados. Os peixes mutantes estavam aparecendo cada vez mais, o que era bom porque a carne deles dava um boost enorme. Depois de devorar um desses, Chen sentiu o corpo ainda mais resistente, com os músculos e ossos ficando 10 vezes mais fortes. Nos escritórios, a recepcionista puxou o papo com Leng Yue, perguntando se achava que o chefe já tinha namorada. Ele revidou com um: "Tá querendo algo com ele, é?" Nink ficou vermelha, mas antes que respondesse, uma voz interrompeu, perguntando se eles ainda não tinham terminado o expediente. Ela respondeu meio sem graça que ainda estavam finalizando umas paradas. Chen ouviu tudo aquilo da sala ao lado, mas preferiu não comentar para não deixar o clima esquisito. Como todos tinham trabalhado bem, resolveu levar a equipe para jantar num restaurante de primeira. Durante o jantar, Shan estava animada, se perguntando de qual família rica o chefe tinha vindo. Chen disse que ia sair depois porque tinha algo para resolver. E claro, era treino. Toda noite ele treinava sem parar. Agora sua força total já passava das 5 toneladas. Mas quanto mais forte ficava, mais difícil era de controlar o próprio poder, então precisava se acostumar. Enquanto isso, Chen notou umas pessoas suspeitas num barco. Eram criminosos, armados, fazendo negócios estranhos. O loiro parecia ser o chefão e falou para os outros ficarem atentos. Chen de cima pulou e atacou de surpresa. O loiro até sacou a arma, mas já era tarde. Chen já estava colado nele. Como eram bandidos, não teve pena e acabou com todos. Usando a enguia, perseguiu os outros do barco. Acertou a embarcação por baixo, jogando todo mundo no mar. Viraram presa fácil.
Os que sobreviveram tentaram nadar para longe, mas um deles teve a audácia de desafiá-lo e apontou uma arma. Chen só encarou. No fim, foi um massacre total. Pegou a maleta com tudo o que tinha. Dentro dela, estavam 3 milhões de euros. Na manhã seguinte, num café qualquer, Leng Yue apareceu com os documentos para Chen assinar. 2 caras que estavam no local ficaram chocados com o estilo do garoto. Era difícil de acreditar que aquele ali era só um estudante. Chen pediu para a secretária voltar ao escritório e marcar uma reunião. Durante o encontro, explicou os objetivos da empresa. Disse que, se tudo rolasse bem, no fim do ano todos ganhariam bônus. E aí, recebeu uma ligação da faculdade. Era o último dia para fazer matrícula. Informou à equipe que eles poderiam sair mais cedo. Shan ficou surpresa. Ele parecia tão sério que achava que era herdeiro de alguma família poderosa. No campus, Chen apareceu com seu caminhão novo, deixando todos de boca aberta. Era óbvio que ele era alguém com grana. Até postaram um vídeo falando que um milionário tinha se matriculado na universidade. Uma garota, vendo o vídeo, comentou que ele parecia familiar. Aqueles olhos brilhando como estrelas eram inconfundíveis. Lendo os comentários, viu que ele estava no 2º ano, ou seja, ia estudar com ela. Enquanto andava pelo campus, Chen pensou que talvez fosse hora de aprender outra arte marcial, além de Muay Thai e Kung Fu. Quando viu o clube de Taekwondo, teve uma ideia. Mandou fazer um pedido especial, mais de 100 toneladas de aço. Foi até o lounge VIP para resolver isso. O gerente comentou que o valor seria de $100 mil. Chen respondeu sorrindo. Sem problemas. Onde está o contrato? No dia seguinte, foi direto para o galpão, onde iria montar o novo campo de treino. Ainda não tinha alcançado o reino das trevas, mas já separou o local para colocar o pilar de aço. Precisava de mais uns dias para alcançar o nível da iguana. O progresso dela era insano comparado ao dele. Enquanto isso, o chefe Luo, da polícia, encontrou os corpos deixados por Chen. Leng Yue comentou que tinha funcionário de bobeira no escritório, sem fazer nada. Perguntou se não seria bom dar uma tarefa a eles. Chen, com toda a calma do mundo, disse que não precisava. Mas Denwei achava que, mesmo sendo rico, Chen podia acabar falido se continuasse pensando assim. Chen estava lá, tranquilo com seus clientes, quando alguém chegou e disse que uma pessoa queria falar com ele. Era um cara de terno branco, acompanhado de uma garota. Eles perguntaram onde estava Chang Shou. Chen, já acostumado, mencionou que todas aquelas pessoas já haviam trabalhado para ele. Surpreso, o cara comentou: "Você até conseguiu fazer o Chang Shou trabalhar para você, né?" Então, ele se apresentou como Wang. Enquanto isso, Leng Yue estava preparando algo para eles. Huang, que estava ali, falou sobre um navio afundado, dizendo que valia pelo menos 10 milhões. Ele perguntou se Chen achava que conseguiriam resgatar o navio. Chen, confiante, respondeu que sim. Mas antes disso, ele queria saber como o cara planejava dividir os lucros. O sujeito queria ficar com 70%, deixando apenas 30% para Chen. Claro, ele recusou de imediato. Se fosse para ele ajudar, a divisão teria que ser 50 por 50. Wang pensou por um momento, vendo que o sujeito estava tão convencido de que conseguiria recuperar o navio. Ele perguntou de novo se Chen tinha certeza disso, e Chen, com toda a confiança, confirmou que sim. Então, aceitaram a divisão de 50 por 50, apertaram as mãos, e Leng Yue foi buscar as bebidas. Enquanto isso, o chefe de polícia estava lá, surpreso com o tamanho das garras que tinham ficado marcadas, imaginando se eram de alguma criatura mutante. Leng Yue, curioso, perguntou para Chen sobre o grande pilar de aço que estava ali. Chen explicou que era para estabilizar a maré e manter as feras marinhas afastadas. Ao ver seu saldo bancário, Chen pensou: nesses negócios o dinheiro vem e vai, mas agora não tenho muito mais. Ele piscou para Leng Yue, como quem queria convidá-lo para beber alguma coisa. Mas no fim, Chen saiu, e Leng Yue pensou que talvez tivesse sido imprudente fazer aquele convite. Ele se lembrou também de uma vez, durante o jantar, quando Chen quebrou os hashes sem querer. Chen estava começando a ter dificuldades para controlar sua força, mas sabia que precisava continuar treinando. Ele percebeu que sua percepção estava mais aguçada, conseguindo sentir tudo até 30 metros de distância. 3 dias depois, Chen estava comendo um peixe de olhos vermelhos e finalmente localizou a nave de Wang. Ele imediatamente ligou para ele para perguntar quando poderia começar. Enquanto isso, Chen estava fortalecendo sua aura. Wang chegou ao ponto de encontro, mas Chen falou que estavam debaixo d'água. Mesmo estando bem, a pressão da água incomodava. Após um tempo nadando,
conseguiram finalmente recuperar o barco. Um dos funcionários de Wang comentou que 8 peças estavam danificadas, mas 3 estavam intactas, e seu valor aproximado era de 30 milhões. Wang explicou a Chen o que precisaria fazer para dividir os lucros. Alguns dias depois, Wang vendeu as peças por 23 milhões, dos quais 11,55 milhões eram de Chen. O protagonista pensou: pelo menos o dinheiro está resolvido, mas minha força ainda é fraca. Esse cara quer ser um deus ou algo assim? E continuou dizendo que precisava treinar até ser imune a granadas e balas. No dia seguinte, alguém mandou uma proposta para Chen trazer 200 pescadores, oferecendo 50 mil por mês. Assim que ele viu a proposta, Chen a rasgou. Não passava de uma cilada. Ming perguntou onde ele tinha estado, e Chen respondeu que estava fazendo negócios e ganhando alguns milhões, deixando Ming impressionada. Chen disse que prometeu mimar sua equipe quando o projeto terminasse, mas por enquanto, os outros funcionários os levariam a um restaurante de luxo. Chen pensou que realmente gostava de trabalhar ali, não como em outras empresas que só se importam em pegar mulheres, como o que aconteceu com a amiga de Ming. Enquanto as meninas comiam, nunca imaginaram que a pesca poderia render tanto dinheiro. Em apenas alguns dias, já tinham ganhado milhões. Chen, com um sorriso no rosto, disse que dessa vez tinha tido sorte. De repente, um menino apareceu e perguntou se ele era Chen, o proprietário das indústrias marítimas. Ele se apresentou como Tian Roy, vice-diretor de Tian Hank, amigo de Wang, e o convidou para pescar. Chen, claro, aceitou, desde que fosse lucrativo. Len Yu então marcou um compromisso para o dia seguinte no escritório. Enquanto isso, os funcionários de Chen começaram a comentar que o sobrenome daquele rapaz era de um dos homens mais ricos da cidade. Nunca imaginaram que estariam conhecendo o filho de um bilionário. Durante o jantar, depois de ouvir isso, Chen achou interessante e se lembrou que acabara de encontrar outro peixe que valia 10 milhões. Ele o levou para a loja, mas ao experimentar não gostou. O sabor não era lá essas coisas, e ele pensou que aquilo era praticamente dinheiro com barbatanas. O importante agora era encontrar um comprador. No dia seguinte, durante o treinamento, Len Jue mencionou que Li já estava em seu escritório. Ele tinha as coordenadas de um navio afundado, e isso surpreendeu Chen. Ele se perguntou o que um herdeiro estaria fazendo interessado em algo assim, mas Li falou que não seria muito lucrativo. No entanto, após a venda, seria uma divisão 50 por 50. Chen concordou, embora soubesse que algo estava estranho ali. O objetivo real de Li provavelmente não era o tesouro do navio. Chen também aproveitou para perguntar a Li se ele conhecia um bom restaurante para vender um atum de 4 metros. Li disse que sim, e o convidou para ir lá, mostrando o armazém onde o atum estava. Um dos trabalhadores falou que aquele atum era de alta qualidade e estava dentro dos padrões. O chefe, impressionado com a qualidade, ofereceu 7 milhões de pesos a Chen, que aceitou na hora. Li, por sua vez, entregou o dinheiro devagar, e isso mudou sua visão sobre Chen. Agora, no Marriott International, Chen levou as meninas para comprar várias roupas e, ainda por cima, comprou um relógio de 2 milhões e muitas roupas de marca para elas. Aproveitou a oportunidade para pedir a Len Jue que arrumasse uma vila espaçosa em uma área isolada, com um orçamento de 30 milhões de pesos. Len Jue, encantada, foi cuidar disso. Enquanto a enguia nadava ao redor de Chen, ela pensou que ainda não era forte o suficiente para fazer o que realmente queria. De repente, sentiram uma presença gigantesca abaixo deles. Sentindo o perigo, decidiram recuar. Um caranguejo gigante surgiu e começou a persegui-los, é claro. Chen ficou incomodado, pois mal conseguia desviar das garras daquela criatura. Sua intuição estava certa. Aquele bicho era mais forte que todos aqueles peixes mutantes. Porém, isso só o deixou mais interessado. No final, Chen conseguiu derrotar o caranguejo e decidiu comê-lo ali mesmo. Primeiro um peixe-fita gigante, depois um peixe-balista gigante e agora um caranguejo. Ele estava assistindo ao noticiário sobre o desaparecimento de um submarino nuclear soviético a 600 metros de profundidade, e tudo começou a fazer sentido. Criaturas poderosas estavam surgindo pelo mundo. Enquanto comia o caranguejo, Chen percebeu que a enguia já tinha 18 anos. Ambos estavam ficando mais fortes. Agora, parecia que nenhuma arma conseguiria fazer-lhe cócegas, já que com sua velocidade seria impossível pegá-lo. Chen começou a estudar mais a fundo para se preparar. Ele sabia que o mundo não era tão simples quanto parecia. Enquanto algumas garotas o observavam, pensando o quanto ele era bonito,
Chen sabia que só o aprendizado constante poderia levar alguém a crescer. Ele também começou a praticar outras artes marciais. Quando seus trabalhadores chegaram, meia hora depois, Chen foi com a enguia. E ao perceber uma caixa cheia de ouro, o outro sujeito disse que, enquanto ele encontrava um objeto raro, os outros poderiam guardar todo aquele ouro, que valia pelo menos 20 milhões. Mas o que havia naquela caixa especial que poderia ser mais valioso? Quando ele abriu, percebeu que era só lama. Por que ele iria querer aquilo? Quando entregou a caixa, os outros não podiam acreditar, gritando que seus elixires estavam estragados. O chefe de polícia percebeu que todas as mortes tinham algo em comum. Todos os mortos eram ladrões sem família. E o mais estranho, estavam todos muito fortes de repente. Quando ele pensava que já sabia tudo, alguém chegou falando que havia mais corpos em outro lugar. Enquanto isso, Chen estava criando uma nova técnica, e o sistema pediu para ele dar um nome. Ele pensou um pouco e decidiu chamar de punho explosivo. Alguns dias depois, Mestre Li convidou Chen para jantar. Ele o levou até o Pavilhão dos Sonhos, um lugar muito chique, onde uma mulher super elegante os recebeu. Mestre Li perguntou se o lugar já estava reservado, e ela respondeu que só ele poderia fazer isso. Chen achou o lugar perfeito para esquecer tudo e relaxar. Quando estava indo embora, ele percebeu que alguém o estava seguindo. Era uma aura que o deixava desconfortável. Será que era um monstro? Ou um fantasma? Ele se animou. Fazia tempo que não tinha uma luta interessante. Foi tão rápido que até um cara desafiou Chen para uma corrida. Obviamente, Chen mostrou logo que ele era o mestre da deriva. Ao chegar na costa, Chen parou e gritou: "Agora vocês podem sair!" Uma menina que estava atrás de uma palmeira pediu ajuda para ele vestir umas roupas chinesas. Chen respondeu que ajudaria, mas logo se jogou sobre ela, atingindo-a com força. Para sua surpresa, a menina se transformou em um demônio. Ela disse que era humana, mas uma versão diferente, e que queria devorá-lo para completar seu estágio de evolução. Chen, sem hesitar, usou sua técnica especial e derrotou ela facilmente, deixando-a caída no chão. A garota não entendia como isso era possível, já que Chen não tinha a aura de um Shen desperto. Ela começou a bater nas palmeiras, achando que poderia se esconder nas árvores. Mas, para o azar dela, Chen não era qualquer um. Ele pediu para ela responder algumas perguntas e disse que, se ela fosse sincera, ele a mataria rápido. Mas ela não tinha medo da morte e ainda se vangloriava, dizendo que se tivesse mais um mês para beber, teria completado sua transformação e nenhum deus da guerra poderia vencê-la. O sistema então informou que Chen havia matado uma entidade corrupta, e ele ganhou mais de 10 pontos. Esses pontos poderiam melhorar suas habilidades, armas e até desbloquear poderes especiais como relâmpago, gelo e fogo. Chen ficou empolgado. A primeira coisa que pensou foi em algo tipo um Godzilla. Depois disso, ele entrou na Deep Web, mas o governo bloqueava muita coisa. Isso não desanimou Chen, que pensava que quando ficasse mais forte, iria explorar aquele lugar. Ele escolheu fortalecer o elemento relâmpago, pois sua condição atual não era suficiente. Mas esse poder já era uma melhoria, mesmo sendo pequeno. Se conseguisse dominá-lo, ganharia pontos de experiência. Depois disso, Chen encontrou outro peixe mutante, e até a iguana que ele estava treinando dominou o poder do raio antes dele. No aeroporto, o chefe de polícia deu boas-vindas a alguns agentes do Departamento de Assuntos Especiais. Um deles, chamado Jan, perguntou se eles iam mostrar o corpo. Eles conseguiram recuperar o cadáver da noite passada, mas Chen ficou nervoso ao ver a entidade. Ele comentou que Laura já estava morta. Quando os funcionários estavam indo embora, Chen tentou convencer o chefe a ir para sua casa, mas ele se recusou, com medo de acabar quebrando as costelas de alguém acidentalmente. No dia seguinte, Chen foi visitar a vila que Leni Yu havia recomendado. O preço era de 34 milhões, mas sem pensar, Chen ofereceu 25 milhões. Enquanto ele estava ao telefone, um de seus funcionários pediu ajuda, pois tinha visto um monstro. Os agentes especiais conversaram entre si, dizendo que a entidade que estava matando as pessoas já estava morta. O estranho é que pessoas comuns não conseguiam nem olhar para ela. Jan perguntou se deveria ficar e investigar, mas ela respondeu que era melhor aproveitar o tempo para treinar, porque quando o apocalipse chegasse, eles não iam conseguir fazer nada. O apocalipse, no caso, seria muito mais forte do que o que aconteceu 230 anos atrás. Chen sabia que esse dia estava chegando e que precisava se preparar para devolver ao seu país o que investiram nele. A iguana de Chen, por acidente, quebrou algumas coisas e encontrou algo valioso.
Os funcionários viram isso e começaram a conversar sobre o que estava acontecendo. Uma garota gritou com um cara para parar de tocá-la, mas ele respondeu que nunca a tocou. Chen, rindo da situação, perguntou se a garota tinha câmeras por ali, mas ela desconectou o assunto, dizendo que parecia inútil. Chen então fez o maior desdém da vida dele, chamando o cara de ridículo. Mais tarde, Chen foi ao armazém descansar. Ele sabia que um dia iria cruzar a linha entre a vida e a morte. Depois, ele pediu a Indue para estudar contabilidade porque, quando chegasse a hora, ela seria responsável pelas finanças da empresa e ainda dobraria seu salário. Ela corou e disse que faria o melhor que pudesse, mas não sabia para onde iria. Chen a mandou vender algumas coisas na loja de antiguidades. Lá, ele pediu para ela revisar um prato e, depois de analisar, percebeu que era sal marinho, o que significava que provavelmente tinha sido obtido de um naufrágio. Era uma peça única, então o preço não era tão alto, mas era genuíno. Chen então pensou: agora entendi como essas coisas funcionam. Ele fez uma oferta de 4,5 milhões e saiu para pensar mais sobre isso. Quando saiu, Leni estava esperando e, depois de uma conversa, eles decidiram aceitar o acordo. No entanto, Chen sentiu que algo não estava certo. Ele disse ao chefe que havia encontrado uma pista sobre o navio afundado e que a peça tinha o selo oficial que eles tanto procuravam. Seu chefe pediu para investigar tudo sobre Chen em 30 minutos. Mas o que conseguiram descobrir foi que ele era apenas um aluno que tinha, de repente, passado a ser um parceiro de um carro de luxo. Chen se divertiu com a situação e no dia seguinte foi para a escola como se nada tivesse acontecido. Mas quando estava saindo do elevador, um sujeito estranho o interceptou, pedindo para não falar e prestar atenção, pois estava sendo apontado por uma arma. Chen ficou curioso, mas ainda indefeso enquanto era levado até onde seu chefe estava. O chefe perguntou que tipo de cara Chen havia trazido para ele agora, mas Chen respondeu com confiança, perguntando se já tinham todos os dados. De repente, todos levantaram suas armas, mas Chen começou a espancá-los um por um, zombando deles por estarem armados, mas percebendo que os movimentos de Chen eram mais rápidos e certeiros do que imaginavam. Você já percebeu que, na real, quem está preso aqui sou eu, né? Então, diz aí, quem mandou vocês? Se você for sincero, eu prometo que a dor vai ser mais suave depois do aviso. Chen, tranquilo, atirou no chefe e a galera toda começou a disparar contra ele. Mas o cara estava tão confiante que pegou as balas no ar como se fosse nada. Ele estava curtindo testar as habilidades e no fim só sobrou um vivo, que acabou confessando que trabalhava para o diretor, o tal do Du Hong. Chen pegou o celular do chefe e ligou para marcar um encontro com Du Hong ainda naquela noite. O cara ainda tinha que levar 20 milhões, o suficiente para viver uma vida inteira. Mas o Du Hong perguntou se ele estava se preparando caso o Chen saísse voado por aí. E lá na vila do Du Hong, os seguranças estavam prontos, achando que o cara estava com medo. Só que, quando as câmeras e luzes pararam de funcionar, todo mundo lá fora entrou em pânico. O Du Hong gritou para atirarem em qualquer um que atravessasse o caminho do Chen. E ele foi dando conta de todo mundo, até chegar no escritório do Du Hong. Quando chegou lá, Du Hong tentou negociar a vida dele, oferecendo 500 milhões em troca da salvação. Chen, com um sorriso de canto, falou que até parecia uma boa oferta, mas que não dava para deixar ninguém vivo depois de todos os rolê. Aí ele resolveu puxar o papo sobre os despertos. Du Hong, sem jeito, teve que contar tudo. Em 1999, ele se meteu numa briga territorial e, do nada, uma pessoa desceu do céu, envolta em chamas, e transformou tudo em um inferno. No fim, a área foi parar no fundo do mar, e foi assim que tudo virou um lago. Os despertos são muito poderosos, e Chen ficou aliviado de não ter parado por aí. Du Hong, tentando aproveitar o momento de distração, disparou contra ele, mas Chen desviou fácil, como se fosse a coisa mais simples do mundo. Depois, a polícia foi investigar a vila e encontrou 31 corpos, e o chefe da polícia já estava convencido de que tudo tinha a ver com Chen. Na próxima, quando se encontrarem, não tem mais jeito. O confronto vai rolar. Chen era visto como um cara cruel, alguém distorcido por dentro, mas ele só seguiu sua vida, até encontrar um vulcão ativo e uma pessoa sem escapatória. Chen, sem hesitar, bateu forte nela para acabar logo com a luta, mas logo o inimigo desapareceu. O sistema avisou que ele estava sendo afetado por uma energia corrupta, mas ele estava mais forte do que nunca, conseguindo resistir por umas 5 horas. Então, do nada, surgiu um monstro de outro mundo, parecia até um zumbi. Chen não perdeu tempo e, com um golpe só, destruiu ele. Depois,
Ele foi levado até Hushan, o lugar que o Du Hong mencionou. Ali, o lugar parecia perigoso, mas o Chen estava numa boa. Ele não sabia que estava sendo vigiado por uma garota, mas acabou usando seus pontos para melhorar sua habilidade elétrica. Chen estava se perguntando se as 30.000 pessoas de Hushan haviam se transformado em monstros e quantos pontos ele ganharia se acabasse com eles. Para se preparar, pegou de uma faca gigante e uma armadura top. Em outra aldeia, ele conheceu Queen Villa e depois de entregar o dinheiro, começou a detectar animais por ali. Ele sentiu até um grupo de formigas indo em direção à colônia. E mais tarde, encontrou um ser gigante que parecia um lagarto. Mas não era só um lagarto. Ele se transformou em uma criatura tipo um Godzilla. Não era muito forte, mas ainda assim era impressionante. Chen, com suas habilidades, acabou enfrentando um peixe mutante. Ele sabia que, mesmo forte, não estava lá ainda. Mas algo diferente apareceu. Era uma criatura que causava até medo. O sistema do Chen informou que ele tinha encontrado uma existência antiga e perguntou se ele queria absorver isso. Claro que ele disse sim, e com isso, uma super evolução rolou. Com seu raio, ele destruiu uma ilha inteira. Agora, ele estava pronto para voltar para aquele mundo e evoluir ainda mais. Quando Chen começou a detectar o que causava aquele perigo, não imaginava que seria uma garotinha. Ele ficou na dúvida se ela era uma das sobreviventes de Hushan ou um monstro disfarçado. Mas, antes de tirar conclusões, ele resolveu acabar com os monstros ao redor. Depois, ele usou os pontos para melhorar sua espada e percebeu 2 monstros que eram demônios podres e que davam mais pontos que o esperado. A garota gritou para ele fugir, mas ele não entendeu nada. Aí ela se aproximou e perguntou se ele era o Xixi de hoje. Chen, sem hesitar, disse que agora ele cuidaria dela e a trataria como uma irmãzinha. Depois disso, levou ela para o mundo humano, comprou roupas lindas e muita comida, e ele já estava 3 vezes mais forte do que antes. Enquanto isso, na universidade, uns jovens comentavam sobre se tornar segundo tenente, mas Chen já tinha outros planos. Alguns caras na faculdade pensaram que o Chen era bonito e rico, até se lembrando das meninas que ele tinha salvo dos sequestradores. A loira comentou que elas eram fracas, mas Chen seguiu sua vida normal com a nova irmãzinha, Xixi. E a enguia de Chen, sem medo de enfrentar submarinos, usou torpedos para destruir um deles. Em uma festa da tarde, Chen percebeu que a dançarina era a garota que ele tinha conhecido antes, e Xixi também achou ela bonita. Depois da apresentação, um cara vestido de branco se aproximou para pedir Xixi em namoro, mas ela rejeitou o pedido na hora, e ficou todo mundo desconfortável com a situação. Mais tarde, Chen foi para uma caverna, onde Xixi o orientou a ficar seguro. Ele enfrentou 2 demônios, um de segundo e outro de terceiro nível, e assim, ele seguiu em frente.